Fala galera, Diogo P2 por aqui. Em Courtisans, a rainha convidou 6 diferentes famílias para um banquete real e essas famílias vão aproveitar esse momento para disputar o prestígio durante esse jantar. Então as famílias são formadas por cortesãos, né, e os jogadores vão jogar cartas a cada turno para forçar com que as famílias ali, dentro dos seus interesses, de acordo com as cartas de objetivos que a gente recebe no início do jogo, então a gente força com que algumas famílias vão ficar estimadas, né, para terminar o jogo ali a gente poder pontuar positivamente, ou a gente também força para que algumas famílias caiam em desgraça, onde elas vão performar pontos negativos. Então isso a gente vai fazer com que os nossos adversários percam pontos e eles vão tentar fazer a mesma coisa com a gente. Jogo Premium, pessoal, uma produção incrível para 2 a 5 jogadores, partidas rápidas, 20 minutinhos, daquela série impossível jogar uma só. Bora lá para a mesa para conferir os componentes e tudo que se passa em uma partida de Courtisans. Então aqui, pessoal, quero destacar a qualidade na produção do Courtisans. Eu tive o primeiro contato com o jogo na Cross the Party do ano passado. Confesso que eu estava ansioso para jogar mais partidas, para ver também, né, a qualidade aqui da nossa edição nacional e realmente, pessoal, nós estamos falando do mesmo jogo, apenas com as regras traduzidas, tá? Porque aqui, ó, nós temos um playmat em tecido, né? Isso aqui fica um espetáculo à parte na mesa. Vejam que essas cartas, se eu não me engano, em tamanho tarot francês, tá? Depois, se vocês forem comprar sleeves, validem ou me perguntem aqui, a gente pode olhar juntos. Mas, ó, nós temos fios dourados aqui, ó, com um pequeno relevo nas cartas aqui, ó. Isso aqui é muita qualidade, pessoal, sem contar a gramatura, tá? Então, vejam que em outras, né, nós temos aqui nas pontas, realmente, assim, impecável a produção, confesso que me pega, produções belas assim. É claro que eu costumo dizer que o Casamento Perfeito é um jogo bom, com uma produção encantadora, e eu vejo isso no Courtisans, tá? Um jogo leve, pra gente apresentar aí para novos jogadores, para jogar com diferentes públicos. Então temos 6 famílias diferentes. Aqui ao centro nós vamos ter a rainha, né? Então aqui a mesa do banquete que eu comentei com vocês. E as famílias, vejam que elas são representadas por animais, né? Então temos a família das libélulas, sapo, temos roxinóis, aqui são coelhos, cervos, e aqui nós vamos ter as carpas, tá? Ou a gente pode se orientar simplesmente pelas cores aí também, tá? Na preparação, nós temos uma pequena mudança aqui, de acordo com o número de jogadores. Esse deck aqui, ó, vou simular para 2 jogadores. Nós vamos pegar 60 cartas para jogar e o restante nós vamos tirar, então, da partida, tá? Por exemplo, para 3 jogadores, vamos usar 72 cartas e tira o restante. Com 5 jogadores, usamos todas as cartas, tá? Tenham atenção nessa preparação, porque a gente joga turnos até que esse deck se esgote, tá? Porque independente do número de jogadores, cada jogador vai receber 3 cartas e aí eu vou explicar para vocês o que eles fazem, né, com cada uma delas, porque a gente coloca em áreas diferentes a cada rodada, tá? Então aqui nós temos as cartas comuns de cada família, né? Já mostrei para vocês, vou recolher aqui para a gente já liberar o espaço. E vejam também, antes de eu retirar, que nós temos um espaço todo abaixo aqui da mesa e o espaço todo acima, né? Quando eu falo da mesa aqui da rainha, tá? Então nós temos o espaço em cima e embaixo de cada família, porque o prestígio, né? Para eu ter uma família em prestígio, uma família estimada no final do jogo, que ela vai contar positivamente para a pontuação, eu preciso ter mais cartas em cima do que embaixo. Se ela estiver embaixo, ela cai em desgraça e ela vai performar pontos negativos, tá? Então a gente vai fazer essa disputa, né? Os jogadores colocam cartas para poder ter esse cabo de guerra, né? E aí eu vou explicar para vocês como que a gente se orienta também para fazer isso, porque vai passar pelas cartas de objetivos que nós já vamos falar, e nós temos também aqui personagens, né? Nós temos aqui cartas especiais em cada família, tá? Aqui eu peguei só um exemplo de cada uma, né? Ou dos 4 que nós temos, mas nós temos aqui os nobres, então toda a família vai ter aqui 4 nobres no seu deck, tá? Os espiões, então nós vamos ter toda a família com 2 espiões, assassinos com 2 também em cada família, e os guardas são 3 em cada família, tá? Não precisam guardar esse número, é bom para estratégia, né? Porque os assassinos e o guarda têm aqui uma relação,
então é bom a gente ter também uma memória aí quando a gente estiver jogando, mas o fato é que a gente nunca sabe, né, quais cartas estão formando o deck ali, a não ser em 5 jogadores que vamos ter todas, mas aí a gente também pode lembrar aquilo que já caiu na mesa e a probabilidade, de repente, de sair ali, tá? Vamos recolher aqui para começar a falar das cartas de objetivos, né? O deck ali que a gente vai usar já está preparado e eu vou falar também aqui, então, dos personagens principais, tá? Objetivo, cada jogador vai receber um de cada cor, então nós vamos receber, já vou separar aqui, ó, 2 para esse jogador, então um de cada, né? E o que nós vamos ter aqui? O restante sai da partida. O que nós vamos ter aqui? Vejam, todos os objetivos, se concluídos, vão valer 3 pontos de vitória no final do jogo. Tá? Então aqui, ó, vejam que esse você deve ter menos sapos que o seu vizinho à esquerda. Tá? Esse outro, se eu conseguir concluir, ele pede o seguinte, ó, 3 famílias ou menos devem estar estimadas pela corte. Então elas vão precisar ter mais cartas em cima, apenas 3. Né? Então 3 ou menos para eu concluir aqui e marcar até 6 pontos. O que saiu aqui para o outro jogador? Ó, já tem um símbolo aqui dos assassinos. Você deve ter pelo menos 2 assassinos, então na sua área de jogo. Sempre 3 pontos de vitórias, pessoal. Pelo menos uma carta de cada família deve estar na parte inferior da mesa, então abaixo do playmat. Vamos ter que preencher aqui com todas as famílias, tá? Esse aqui tá um pouco mais fácil. Eu peguei em uma partida que dizia que uma família na parte inferior tinha que ter 5 cartas. Esse eu acho que é um dos mais difíceis, porque, né, a gente às vezes tem escassez daquela família que a gente escolheu para jogar, né? E às vezes os outros jogadores estão trabalhando para estimar aquela família. Então a gente começa a queimar algumas cartas e ele foi realmente bem desafiador. Então beleza, vamos explicar aqui os especiais. Os nobres, vejam aqui, ó, vai valer por 2 cartas, tá? Então se eu joguei um nobre na parte inferior e eu tenho um outro nobre ali na parte superior, nós temos 2-1. Simples assim, eles sempre vão contabilizar como se fossem 2 cartas. Então tanto aqui, né, na estima ou na desgraça, ou quando você joga na sua área de jogo ou na área de outro jogador, vai contabilizar como 2 cartas, tá? Os espiões, nós sempre vamos jogar os espiões com a face virada para baixo. Então, se eu for jogar aqui na mesa da rainha, eu vou jogar onde está a rainha, então ou abaixo ou acima, sempre, porque a gente só vai revelar no final do jogo. Ou se eu jogar na minha área ou na área de outro jogador, eu também jogo de maneira fechada, tá? Os jogadores não revelam essas cartas. Assim como as cartas de objetivos, né? Não custa a gente reforçar que elas também ficam em segredo, né? E isso tem uma situação aqui até de blefe, porque os jogadores não sabem, né, qual carta você colocou oculta, seja na sua área, seja na área da rainha, enfim. E isso pode despistar um pouco sobre os seus objetivos também, tá? Então, espiões, simples dessa forma, no final a gente vai revelar. Eu vou jogar aqui e mostrar para vocês. Os assassinos, quando você coloca em alguma área, você elimina uma carta daquela área. Então, eu coloquei no banquete aqui da rainha, eu posso eliminar qualquer cortesão que já esteja na mesa, tá? Então não é somente do local que eu coloquei. Então aqui dessa família eu vou precisar colocar, né, dos servos ou abaixo ou acima. Então ele já vai contabilizar também para aquela situação, né, de equilíbrio ali, da estima ou da desgraça, mas a gente também vai eliminar uma carta da área da mesa. Se eu colocar na minha área de jogo, posso me livrar de uma carta que esteja atrapalhando o meu jogo, e se eu colocar na área do outro jogador, eu posso eliminar uma carta, de repente, para fazer com que ele tenha menos pontos ali, tá? Então, essa aqui é a função. Não é obrigatória essa eliminação, tá, pessoal? Você pode colocar, de repente, a carta do assassino e decidir não eliminar nenhuma carta da área que você o colocou, tá? E aí, fazendo a associação aqui das cartas de guarda, né? Lembrem que ele tem uma a mais por família, são 3 guardas para 2 assassinos por família. Os guardas são os únicos que não podem ser eliminados pelos assassinos, tá? Então a gente tem essa proteção, né? Então, um exemplo aqui prático, se eu tenho um guarda aqui, coloquei uma carta de assassino, eu posso eliminar qualquer outro que não seja um símbolo de guarda. Esse aqui está protegido, ele não vai ser mais movimentado, tá bom? Então é dessa forma que agem aí os nossos personagens especiais. Bora lá então começar uma partida aqui pra gente pegar o que se passa. Então vamos distribuir aqui, ó, 3 cartas para cada jogador. Então aqui, jogador com esses objetivos que a gente já sabe, né? E aqui essas 3.
Jogadores mantêm as cartas também em segredos e aí a gente vai fazer o seguinte. Então, vamos olhar nossas cartas. A gente sempre vai jogar uma carta em cada área na nossa rodada, pessoal, no nosso turno, tá? Então aqui eu vou escolher, eu vou precisar, né, jogar uma na mesa da rainha, uma na área de jogo do outro jogador, né, se tivéssemos mais jogadores de qualquer outro jogador, e uma na minha área. Pode chegar algum momento que a gente fica numa sinuca de bico, pessoal, porque você tanto vai querer a carta para estimar uma família, ou mesmo colocar ali para pontuar negativo, mas ao mesmo tempo você quer usar, de repente, né, na sua área de jogo, uma função aqui de um personagem especial, sem favorecer um outro jogador. Então essa dinâmica fica muito gostosa aqui no jogo. E aí, vamos lembrar então, as cartas de objetivo, né, elas acabam dando esse norte, né, para o jogo, para não ficar uma coisa muito solta, muito aleatória. Também achei isso bacana. Então vejam que assim, ó, você precisa ter pelo menos 2 assassinos. Então eu já vou garantir o primeiro aqui. Eu não sou obrigado a usar a função dele e eu não vou poder guardar nenhuma carta nessa rodada. Eu preciso usar as 3 cartas que eu tenho, porque jogando as 3 eu vou comprar novas e é assim que a gente vai jogar uma partida completa, tá? Então já vou garantir um assassino aqui, vou manter na minha área de jogo. Vou aqui, de repente, o primeiro jogador vai ficar assim, vai mais buscar o que ele tem na mão aqui como objetivo, porque a gente ainda não tem muita coisa aqui na mesa acontecendo, não dá para ter tanta pista, né, dos outros jogadores. Mas enfim, aqui lembre que ele fala o seguinte, ó, pelo menos uma carta de família na parte inferior. Então vamos jogar, vamos dizer que eu coloque aqui, ó, uma dos roxinóis e essa aqui vou entregar então, né, pro meu adversário, colocou na área de jogo dele. Comprei 3 cartas para repor a mão, tá? Então vem para cá, ó, 3 cartas para a próxima rodada e o jogador, então meu adversário, vai fazer aqui a jogada dele. Vamos ver o que saiu. Ó, tem um nobre, um mascarado aqui. Vamos lembrar os objetivos? Ó, 3 famílias ou menos devem estar estimadas. E você deve ter menos sapos que o seu vizinho. Então aqui a gente não tem nenhum sapo, né? Nenhuma carta verde clara, que seria essa daqui. Então vamos dizer que ela jogue aqui um espião, vai jogar fechado aqui em cima, já pensando no seu objetivo de ter ali, né, mais de uma família ali em cima, então o outro jogador não vai saber o que se trata. Só que aí vejam que ela vai precisar entregar uma carta de nobre, né, tá vendo, ó, para o outro jogador. Então vamos dizer que ela fique com essa, vai correr o risco aí, mas vai trabalhar, né, para a libélula ser uma família estimada, né, porque aqui ela já vai garantir 3 pontos, e vai colocar essa daqui, então, na área do outro jogador. Beleza. Vai comprar 3 cartas para a próxima rodada. Deixa eu tirar uma aqui de cima, que uma já revelou. Então, vamos deixar aqui, ó. Tá? Ela vai seguir com essas. Aqui os jogadores não estão vendo as cartas uns dos outros, tá, pessoal? A gente está só curtindo junto aí. Beleza. Vez desse jogador aqui. Vamos ver o que saiu. Então, ó. Ele tem... Aqui, vamos dizer que ele queira colocar aqui a carta verde. Ele vai aumentar aqui, então, ó, vai jogar para ele, tá? Então aqui ele já estaria garantindo 3 pontos, né? Se caso ela ficar estimada. Vai jogar aqui para estimar essa carta, que são das carpas, então vai jogar ali em cima, ó. Ela não pode ser eliminada por assassinos, então vai jogar ali, porque ele também recebeu um nobre, né, na jogada anterior, e vai colocar essa amarela aqui, então, vai colocar pro adversário, tá? Comprou 3 cartas, passou a vez, simples assim, bora. Então esse aqui vai jogar, ó, vai jogar aqui embaixo para empatar, né? Então aqui, ó, deixar no 0 a 0. Vai colocar aqui pro adversário, ela vai jogar essa dos roxinóis na área dele, vejam que é um assassino. Vai aproveitar, como ela sabe que ela colocou oculto ali, né, o espião aqui verde, ó, esse jogador já teria a possibilidade de marcar 3 pontos, então ela vai eliminar um nobre, tá? Vai tirar esse aqui, vai para a área de descarte, saiu do jogo. E essa aqui, ela vai pegar para ela, ó, um nobre aqui dos coelhos e vai colocar dessa forma, tá? Então, pessoal, dessa maneira, vamos só ver o que saiu aqui, ó, na próxima mão. Ó, vejam que aqui... Deixa eu só comprar as 3 cartas desse outro jogador. Vou fazer mais uma rodada aqui só pra gente frisar. Ó, saiu aqui, ó, um nobre. Então vamos dizer, como ele já sabe
que aqui, ó, nós temos um nobre das libélulas. Ele vai jogar aqui para tentar, né, puxar para baixo a pontuação do adversário, ó. Jogou ali, tá? Essa daqui, ele vai ficar com ele, tá? Porque esse jogador muito provável deve trabalhar para entrar para ficar estimada, né? Porque está com muita pontuação. Então, ó, vai aproveitar para entrar nessa onda e vai colocar aqui, ó, de forma oculta, né? Ó, espião, vai jogar aqui na área do outro jogador, tá? Eu gosto de deixar assim deitada, né? O espião para a gente saber quantas são, tudo, mas vocês podem colocar dessa forma sem problemas. Eu gosto de deixar ela assim acima na área de jogo para a gente saber que vai revelar depois, tá? E para finalizar, ó, outro jogador aqui vai fazer o seguinte, vai tentar dar uma equilibrada ali em cima, né, para não ficar tão ruim. Então, como espião, ó, vai jogar aqui na rainha, vai jogar, e aí vai precisar ficar com uma dessa. Saíram 2 nobres aqui, vai acabar dando um nobre aqui também, né, para o outro jogador. Então, por enquanto, está dessa forma, turma. Ó. A gente tem, né, essa estrutura de jogo em 2 jogadores, tá? Aí, no final da partida, a gente revela. Então, vamos dizer que a gente tivesse finalizado as cartas, né? Vamos revelar, então, os espiões e vamos colocar. A gente não pode mudar de nível, tá? Exatamente da maneira que eles foram abertos aqui, a gente coloca. Então, ó, esse aqui está na parte superior, esse aqui também. E a gente vai contabilizar família por família para ver quem está, né, onde que está a pontuação maior. Se a gente tiver empate aqui nessa balança, as famílias ficam neutras, não pontuam e também, só que aí você também não perde nada com isso, assim como as cartas de objetivo, que eu não comentei, se você não cumprir, você não tem penalidade alguma, tá? Então aqui, nesse caso, a gente teria negativo, né, ó, porque essa vale como 2 contra 1. Então vejam que esse jogador realmente ficou ali, ó, aqui seria uma boa. Se ele vê que ele não ia conseguir equilibrar aqui para ficar positivo ou pelo menos neutro, ele pode começar a jogar assassinos aqui na sua área de jogo para se livrar dessas cartas, tá? Mas vejam que nesse cenário ele teria levado menos 3 pontos, tá? Então a gente vai fazer família por família, passar por toda a pontuação. A gente começa, na verdade, validando os pontos dos objetivos, né? Mas isso também não vai interferir na somatória, tá? Mas o manual coloca para a gente validar quem cumpriu os objetivos. Então aqui a gente teria, ó, os 2 assassinos, né? Esse jogador estaria marcando já de objetivo 3 pontos, né? Aquela outra ali, ó, pelo menos uma carta em cada, poderia terminar de completar aqui para buscar os seus objetivos. E aí quem tiver mais pontos vai vencer. É uma partida de cortisãs, pessoal. Já aconteceu comigo, né, de ter aí pontuação negativa, né? Então acho que os jogadores, né, na verdade, estariam meio que comemorando quase que a derrota, né? Porque ficaram tantos pontos negativos que ficou menos com menos, né? Todo mundo fez ponto negativo aí. Foi uma lástima, mas, né, foi muito doida a partida, né? Foi bacana, assim, uma surpresa. Então a gente, né, pode ter essa possibilidade, tá? Então, turma, isso é muito do que se passa em Cortizãs, né? Um lançamento aí com uma produção incrível. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistirem até aqui. Bons jogos e até o próximo vídeo. Yeah!